Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: muita pesquisa e uso intensivo de tecnologia sempre estiveram presentes na receita do sucesso do agronegócio brasileiro. Agora é a vez das fazendas digitais entrarem em cena. A chegada da internet ao campo inaugura a era do agrotech e abre as portas do futuro para a produção rural. Resposta brasileira à primeira grande crise do petróleo nos anos 1970, o etanol ressurge como alternativa às incertezas do petróleo e entra na corrida para substituir os combustíveis fósseis por eletricidade. Com o uso de uma célula de hidrogênio, o etanol pode gerar eletricidade para o veículo, sem a necessidade das enormes, caríssimas e problemáticas baterias atuais. Esse veículo elétrico movido a etanol já existe e está sendo aperfeiçoado com a ajuda de universidades brasileiras. O Ministério do Meio Ambiente vai proibir a pesca do pintado daqui a 6 meses. E o governo do Mato Grosso do Sul, maior produtor do peixe no país, questiona a medida. Paraná corta pela metade o ICMS para a venda de suínos a outros estados. Medida tenta amenizar a crise da suinocultura na região. Aumento de casos coloca o Rio Grande do Sul em alerta contra a raiva dos herbívoros, doença provocada por morcegos que atacam o gado no pasto. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. A tecnologia é uma marca do agronegócio brasileiro e onde a internet no campo chegou, produtores rurais vivem a era das fazendas digitais. O repórter Bruno Faustino mostra pra gente alguma dessas novidades da era agrotech que tem auxiliado o homem do campo. O controle da propriedade na palma da mão. Bem-vindos ao Agro 5.0, a era das fazendas digitais. Sem dúvida nenhuma, nossas fazendas entraram na era digital, principalmente aquelas que já receberam a conectividade em sua área produtiva, né? Que hoje podem usufruir de toda a tecnologia disponível para o agronegócio brasileiro, principalmente a leitura de dados e coleta de dados em tempo real com sua fazenda conectada. A palavra conectividade é dita e ouvida com frequência no agronegócio brasileiro, mas ainda não é uma realidade em todo o país. A conexão da internet no campo avançou nos últimos anos sim, mas é bom lembrar que 73% das nossas propriedades rurais ainda não estão conectadas. É o que revela um levantamento do Ministério da Agricultura em parceria com a Associação Conectar Agro. Agora, onde a tecnologia se faz presente, aí sim, é um outro mundo. Olhe para o céu. O que é isso sobrevoando a propriedade? Não sabe? É um super drone. É uma solução onde, através de um drone, nós capturamos fotos, imagens dos campos. Existe um algoritmo que processa essas imagens na nossa plataforma e entrega um mapa para o agricultor, mostrando onde estão as plantas daninhas do talhão dele. Com esse mapa em mãos, o agricultor consegue fazer o upload no seu pulverizador e, com isso, fazer uma aplicação localizada de herbicida somente onde existem plantas daninhas. Tendo uma diminuição já na aplicação de defensivo em certos pontos, isso aí acarreta num maior rendimento da cultura. Fizemos uma vez, já fizemos a segunda e tenho vontade de fazer mais para frente ainda, porque eu acho que a tecnologia tem futuro. É a única que você vê assim o dinheiro na hora. Deixei de aplicar tanto herbicida e o dinheiro já está na outra. As outras tecnologias você vai saber só no futuro se deu, agora essa aqui não, essa aqui é na hora. Hoje ela me mostra o que é a cultura e o que é a erva daninha. Nós já que ela fala o que é a erva daninha de folha estreita ou folha larga, mas isso eles vão conseguir ainda. Esse serviço ele está disponível hoje para os cultivos de soja, algodão e em breve cana-de-açúcar em praticamente todas as regiões do Brasil onde existem esses cultivos. Nós temos um time de campo que possibilita entregar esse serviço para o agricultor. Isso é o que chamamos de agricultura de precisão, que tem apresentado bons resultados nas principais culturas do país.
Você pode até pensar que essa alta tecnologia está presente apenas na produção de commodities. Não, a pecuária de leite também tem se beneficiado desse momento vivido pelo agro. As soluções que a Lely vem apresentar hoje são um aproximador de dieta para as vacas em confinamento. Normalmente as vacas, quando em sistemas de confinamento, ao se alimentarem, elas têm por hábito uma seleção dos alimentos, procurando os alimentos talvez um pouco mais saborosos, e quando elas fazem esse tipo de ação, elas acabam empurrando, né, as dietas, os alimentos, né, as forragens misturadas, mais longe do seu acesso, né? E o Lely Juno, ele faz justamente o contrário, ele empurra de volta os alimentos para o acesso dos animais, de forma automática e sem que haja necessidade de alguém estar presente para poder fazer a aproximação, realmente inovadora, né? E o robô de ordenha, que ele permite fazer a ordenha dos animais de maneira voluntária, de maneira natural, ao longo das 24 horas por dia. E não importa o tamanho, pequeno ou grande produtor, todo mundo tem acesso a essa tecnologia hoje em dia. O meu nome é Ellen e esse é meu esposo Nico. E nós dois somos proprietários da Fazenda Lagoa Dourada. Eu acho muito importante, sim, esse auxílio do FMS para uma saúde do sistema ordenha robotizado, né? Tipo, a gente tem dados de tudo, sobre tudo das vacas, detalhado. Eu brinco sempre um pouco, mas tem um fundo de verdade, que olhando as minhas vacas eu vejo elas muito felizes. Então isso dá alegria para a gente e a gente está muito feliz com o sistema que a gente está trabalhando. A gestão das propriedades também está na mira das Agtechs, as empresas especializadas em soluções tecnológicas para as propriedades rurais. A partir dos dados da propriedade, dos dados do agricultor, dados de solo, de clima, o seu histórico de produção, a gente constrói indicadores técnicos e esses indicadores técnicos, quando eles são interpretados por engenheiros agrônomos, por exemplo, ou pelo nosso time, ele ajuda o agricultor a fazer um planejamento agronômico, ou seja, um plano de trabalho na sua propriedade mais eficiente, mais assertivo, e que o benefício que vai trazer para ele no final é ele ter mais organização, ele ter uma estrutura melhor de trabalho e no final do ciclo produtivo trazer mais rentabilidade e mais produtividade para esse agricultor. Um exemplo prático disso, por exemplo, nós estamos num ano onde os custos com fertilizantes, por exemplo, ele está muito alto. E a gente usa uma ferramenta onde, a partir da coleta de solo, baseado em direcionado por imagem de satélite, a gente consegue definir qual é o potencial produtivo de cada área do agricultor. Um exemplo que a gente traz aqui, né, de um agricultor, a gente fez um trabalho de mapeamento dessas áreas e a gente identificou, esse produtor ele queria fazer uma aplicação de calcário, por exemplo, e a gente viu que o problema dele não era calcário, o problema dele era o seu equilíbrio dos outros nutrientes no solo. Então esse trabalho ele ajuda a reorganizar e esse reequilíbrio fez com que ele tivesse uma grande economia de fertilizantes. Essa pujança do agro brasileiro tem despertado o interesse até de empresas de fora do país. A Auraband é uma ferramenta digital, uma plataforma software as a service que colabora com a tomada de decisões agronômicas. Somos uma empresa que nascimos na Argentina, mas hoje somos uma empresa do mundo. A decisão de estar aqui no mercado brasileiro, a verdade, a gente já estava trabalhando com o mercado brasileiro faz mais de 1 ano e meio, 2 anos. O mercado brasileiro, sabemos a relevância que ele tem para ser fornecedor do alimento que o mundo precisa para subsistir e estar colaborando como um ator que fornece uma solução digital para lograr eficiências, produtividade e que se aplique ações que colaborem com a sustentabilidade neste país é essencial para a nossa empresa. E será que essa geração agrotech para por aqui? O que podemos esperar deste futuro cada dia mais presente? Creio que em breve veremos um agronegócio aí muito mais produtivo, mais responsável social e ambientalmente. Veremos as máquinas telecomandadas, autônomos chegando, novas soluções, mudanças de modelos de negócio,
assim como é na cidade, né? A tecnologia mudou o nosso jeito de pedir transporte, mudou o nosso jeito de agendar hospedagem e outros exemplos aí. E no agronegócio não será diferente. Teremos uma transformação também do modelo de servitização e muitas outras coisas inovadoras que o nosso agronegócio já tem por característica própria. Você vai ver ainda nesta edição o carro elétrico movido a hidrogênio de etanol, sem baterias e abastecimento rápido em qualquer posto de combustível. E veja a seguir, o governo coloca o pintado entre as espécies em extinção e vai proibir a pesca em 6 meses. E ainda a previsão do tempo para o campo durante a semana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Portaria publicada nesta semana pelo Ministério do Meio Ambiente atualizou a lista de animais em extinção no Brasil e incluiu o pintado, um dos principais peixes dos rios de Mato Grosso do Sul na relação de espécies que terão pesca restrita. A atualização da lista resulta em proibição de pesca do pintado, mas a regra só entrará em vigor daqui 180 dias. O secretário de Meio Ambiente e Turismo do Estado, Jaime Verruc, afirma que o IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, já questionou o Ministério do Meio Ambiente a respeito da inclusão do pintado na lista. O Estado quer que o governo federal apresente um estudo científico que tenha baseado a atualização da lista nacional. E o Rio Grande do Sul recebeu um alerta sanitário para a raiva dos herbívoros. A orientação da Secretaria da Agricultura do Estado é para que os produtores rurais vacinem o rebanho para prevenir a doença. Neste ano, foram registrados 39 focos em 20 municípios gaúchos. O principal motivo apontado para essa alta nas notificações é a condição climática desfavorável para as colônias dos morcegos, como as mudanças nas temperaturas e as queimadas na fronteira gaúcha. Esses fatores causam aumento de casos devido à dispersão do animal. A orientação é que os produtores não tentem capturar por conta própria caso localizem novos refúgios de morcegos. A captura dos animais é realizada somente pelos núcleos de controle da raiva do Estado. A Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, a SEAB, anunciou decreto que reduz de 12% para 6% o ICMS nas exportações interestaduais de suínos vivos. A medida visa amenizar os impactos da crise instalada no setor da suinocultura paranaense. A medida restabelece a igualdade na disputa por mercados, visto que os estados vizinhos do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticam a alíquota reduzida. Para a Associação Paranaense de Suinocultura, a redução do ICMS tende a surtir efeito positivo e imediato. Isso vai equilibrar a mesma alíquota para os 3 estados. E com isso vai favorecer a saída dos suínos do Paraná para os outros estados, principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais, que tem uma demanda por suínos elevada. Veja agora outras notícias do campo. Não faltaram bons motivos para os produtores gaúchos festejarem o Dia do Vinho, comemorado em 12 de junho. O estado é de longe o maior produtor do país e a região da Serra Gaúcha se destaca. Mais do que uma data para colocar a bebida símbolo da Serra Gaúcha em destaque, o atual momento é visto pelo setor como inédito nas últimas 2 décadas. O investimento na agricultura, que resulta em mais qualidade da uva, os avanços no enoturismo, que é o turismo do vinho, e as mudanças no hábito de consumo das pessoas são alguns dos caminhos que impulsionam esse cenário. E se o vinho brasileiro vai bem, a Serra é referência. A região é a principal fornecedora da bebida, correspondendo a 90% da produção gaúcha. Essa que, aliás, responde por 9 entre 10 garrafas vendidas em todo o país. Os dados são do Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN. Além disso, o fator pandemia acelerou uma mudança no comportamento do consumidor, colocando o vinho como a bebida da quarentena. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, somente em 2020, durante o isolamento social, o consumo de vinho entre os brasileiros aumentou quase 20%,
e a produção nacional também teve alta, que foi de 32%. E a situação também é positiva quando a gente fala de enoturismo. Somente na vinícola Aurora de Bento Gonçalves, uma das pioneiras na Serra, a empresa recebeu 44 mil turistas brasileiros, americanos e ingleses no primeiro trimestre deste ano. O número é 13% maior em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. E agora saiba como vai estar o tempo no campo. Veja a previsão da Metsul Meteorologia, feito especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos falar dessa condição típica de inverno que tem afetado parte do território nacional nessas últimas semanas. Aqui nós temos uma bela imagem de São Joaquim, que tem registrado uma das menores marcas de temperatura do país, na Serra Catarinense. Claro, tivemos nesta semana lá em Itatiaia, com temperatura de 12 graus negativos. Claro, é uma região a 2.500 metros de altitude, influência de ar seco, isso acaba acontecendo mesmo. Mas o que esperar desta praticamente última semana do mês de junho em todo o território nacional? Olha, em relação à chuva, o que vai acontecer? Volta a instabilidade, especialmente para os estados do sul do Brasil. A partir desta terça-feira desta semana, instabilidade associada a uma frente quente, que é quando o ar mais quente empurra a chuva em direção ao sul. E nesse processo poderemos ter chuva forte e temporais até acontecendo, especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e com volumes de precipitação que podem ser altos. Em contrapartida, teremos aquela condição típica de inverno, de ar mais seco atuando no centro do país. As tardes serão quentes, mas as noites, manhãs e madrugadas, em razão mesmo do ar muito seco, da baixa umidade, voltam a apresentar queda na temperatura já neste começo de semana, na Serra da Mantiqueira, ali no sudeste de Minas Gerais, nordeste de São Paulo, aquelas áreas que a gente tem sempre essas temperaturas mais baixas, próximas de zero, inclusive na Serra de Itatiaia. E os baixos índices de umidade são um destaque aqui no Mato Piba, no centro-oeste e grande parte do centro do país, com predomínio então deste ar mais seco, e que vai fazer com que a temperatura fique até acima da média, que é a anomalia de temperatura, não é previsão de temperatura, mas poderemos ter temperatura acima da média, especialmente durante as tardes, em toda essa região do centro do país, centro-oeste, sudeste e parte do Mato Piba, enquanto que no sul começamos a semana então com influência do ar polar, tem temperatura baixa nas manhãs de segunda e terça, até com alguma geada no Rio Grande do Sul, mas depois vem esse quadro de instabilidade que vai fazer com que as tardes, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem uma elevação tão significativa da temperatura, mas o Paraná fica dentro dessa bolha de ar mais seco e por isso também pode fazer calor à tarde nesses últimos dias do mês de junho. Mas não se engane, o inverno recém começou, tem muito frio pela frente, temos um laninha intenso atuando nesta época do ano e que vai impactar as próximas semanas de inverno e, portanto, frio extremo, geada e até mesmo algum episódio de neve ainda vai acontecer nas próximas semanas ao longo deste inverno. A seguir você vai ver, sem baterias complicadas e caras, fácil e rápido de recarregar, vem aí o carro elétrico movido a célula de etanol e hidrogênio. Nós voltamos já. O etanol biocombustível foi uma resposta brasileira à primeira grande crise do petróleo nos anos 1970. De lá para cá, mais que uma solução econômica, o etanol provou ser uma ótima alternativa ambiental aos derivados de petróleo. Agora, com as novas incertezas do petróleo e a corrida para substituir os combustíveis fósseis por eletricidade, o etanol surge de novo como uma solução eficiente para veículos elétricos. Imagine um carro elétrico sem aquele monte de baterias caríssimas e complicadas, com mais autonomia e abastecimento fácil e rápido em qualquer posto de combustível. Um equipamento transforma o etanol do tanque em hidrogênio e o hidrogênio em eletricidade. Esse veículo elétrico movido a célula de etanol e hidrogênio já existe e está em fase de aperfeiçoamento com a ajuda de universidades brasileiras.
Os carros movidos a gasolina e diesel estão com os dias contados. Países europeus, como Alemanha e Reino Unido, pretendem banir a produção desses veículos a partir de 2030. A China prevê a proibição para 2035. A GM foi a primeira grande montadora a determinar uma data para virar a chave da produção para carros 100% elétricos, 2035. Enquanto o cerco se fecha para os combustíveis fósseis, se abre uma janela de oportunidade para o etanol. Ele pode ser a bola da vez no desenvolvimento de um carro elétrico movido a célula de combustível. Diferentemente do que estamos acostumados, esse não envolve plug e nem tomada. A tecnologia é capaz de converter o etanol em hidrogênio e transformá-lo em eletricidade. Essa pesquisa está sendo desenvolvida no Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. O etanol é um cacho de elétron, é um cacho de hidrogênio. Então, o que a célula combustível faz, de forma bem simples, é pegar esses hidrogênios, retirar e colocar eles em um fio. Aí, quando coloca em um fio, ele move uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, move um motor elétrico. O estudo prevê que o tanque de combustível seja preenchido 50% de etanol e 50% de água, que não precisa ser potável. Um reformador interno quebra essa mistura em hidrogênio e CO2. O hidrogênio vai para a célula combustível, que produz água e eletricidade. Essa eletricidade vai movimentar um motor elétrico e vai carregar um banco de baterias. Tá? Então, esse banco de baterias vai auxiliar essa célula combustível quando for fornecer energia para o motor elétrico, e basicamente a diferença dos sistemas dos carros atuais para os carros que vão vir nesses projetos futuros é essa. Pelo escapamento é eliminado um vapor d'água. Já o CO2 liberado no processo é depois absorvido pelo próprio manancial, segundo os pesquisadores. Você vai ter a emissão de CO2 que depois uma planta vai ser capaz de capturar. Em outras palavras, você vai ter uma emissão de CO2 neutra. Você emite, mas depois você captura. Então você fecha o ciclo do CO2. Uma das vantagens do carro elétrico movido a etanol é que não seria necessário alterar toda a estrutura de abastecimento que a gente já possui. O proprietário de um veículo desses poderia vir a um posto de combustível convencional e abastecer instantaneamente. Seria uma forma do brasileiro ter acesso à mobilidade sustentável com um produto que é abundante no país, o etanol, sem ter que pagar tanto por isso. Os motores elétricos convencionais que já rodam nas ruas são mais eficientes do que os motores a combustão, mas exigem uma bateria que é um problema em termos de preço, tamanho, tempo de recarga e também de poluição. Essa bateria, ela é carregada, ela pode ser suja ou limpa, a depender do que carrega ela. Onde é que é gerada energia elétrica no mundo, Ela é gerada principalmente do carvão e de fontes fósseis. O etanol nasceu, como todos nós sabemos, para resolver um problema de escassez e de altos preços do petróleo. Mas nas últimas décadas ele se revelou, no fundo, um grande ativo ambiental. E, além de renovável, ele é capaz de evitar até 90% das emissões de gases causadores de efeito estufa, que hoje correspondem a um dos piores males da humanidade em relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A Unicamp firmou uma parceria com a Nissan para desenvolver o estudo sobre o uso de etanol para a opção de mobilidade elétrica. A fabricante japonesa é a primeira no mundo a desenvolver um protótipo de veículo com célula de combustível movida a etanol. Ela foi desenvolvida, basicamente no Japão. Ela está ainda em desenvolvimento, e testamos aqui no Brasil, Então, o primeiro protótipo a gente montou aqui no Brasil em 2016, com o objetivo de checar no mercado do Brasil, porque já tem o etanol disponível, em todos os postos de combustível. E também o Brasil também tem muito know-how, em etanol. Tem vários países que produzem etanol, tipo Estados Unidos, Índia, mesmo a China, Então todos esses países teriam possibilidade. Claro, a vantagem hoje do Brasil é que você tem essa infraestrutura já desenvolvida,
você vai em qualquer posto de combustível e pode encontrar o etanol. Por estar em fase de desenvolvimento, a engenharia da Nissan ainda não tem o custo deste carro. Antes disso, o principal obstáculo a ser superado é o tamanho do kit reformador mais célula de combustível, que atualmente pesa 250 quilos. O objetivo é como um carro elétrico, né? A gente ter todo, né, e funcional. O objetivo é utilizar o menor espaço possível, né? Ter uma menor célula possível e uma menor bateria também, né? Então esses são os desafios, né? Para que você entregue um carro, né, que tenha todos os espaços como um uso normal de um carro atual. A gente está falando de um mercado multimilionário, né, de 60 milhões de veículos, desde carro de passeio, transporte de pessoas, mercadorias, aqui no Brasil. Se a gente conseguir produzir essa tecnologia local, a geração de empregos, o desenvolvimento para as pessoas, né, a melhora da qualidade de vida vai ser em cascata, né? Acho que todo mundo sai beneficiado. Então acho que esse é o ponto principal que está faltando. Eu entendo que a transição energética ela vai acontecer, os veículos vão ser movidos à eletricidade, a gente querendo ou não. A gente tem que ver que tipo de papel que a gente vai ter, se é de protagonista ou simplesmente de importador de tecnologia do exterior, né? Então eu vejo que o Brasil tem uma oportunidade agora, tendo o etanol, para desenvolver um veículo que vai num mercado multimilionário e pode atuar em várias cadeias, não só da produção do veículo, mas na produção de peças, gerando milhares de empregos no país. E eu acredito que isso daí é o caminho para a nossa riqueza. Você sabe qual é o único problema do etanol? É o fato dele não estar sendo produzido na Europa. Então, como ele é produzido no Brasil, nós temos uma questão política, digamos assim, complicada para vencer, por causa da questão geopolítica, né? A questão do país e tal. Se o etanol fosse uma molécula produzida em países temperados, em países desenvolvidos, você não tem a dúvida que ela seria a molécula do planeta. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.